Olá, meus amores. Vamos começar aqui mais um consultório. Bem-vindos. Podem chegar. Vamos ficar aqui juntinhos por esta 1 hora, falando daquilo que importa na vida. E eu muitas vezes sou solicitada a dar opinião sobre algumas questões na vida. E, claro, nós não devemos dar opiniões, especialmente a respeito daquilo sobre o qual nós não temos conhecimento. Por exemplo, essa semana alguém conversava comigo e dizia: Darlide, mas o que você acha dessa mutação do vírus da varíola do macaco, o monkeypox? Eu tenho ouvido falar daqui e da colar. Qual é a sua opinião? A gente não tem que dar opinião sobre aquilo que está surgindo agora. A gente precisa parar, ouvir, aprender, pesquisar e perguntar a quem sabe. Resolvi então trazer no programa de hoje um especialista. Ele é doutor em saúde pública, é professor universitário e hoje vem conversar com a gente a respeito desse tema que está tão atual. É um surto, segundo a Organização Mundial da Saúde, já classificado como surto, a varíola do macaco, o que deixa muita gente já preocupada, especialmente a comunidade científica, porque esse vírus sofreu mutação. Por quê? O que será que está acontecendo? Acho muito pertinente que nós aqui reunidos, quando sempre nós falamos sobre temas que importam para a família, por que não saber mais? Por que não perguntar? Se isso agrega a todos nós, o conhecimento agregado faz com que nós tenhamos uma nova reflexão, uma nova visão, inclusive a respeito do que nos acontece mundo afora. Mas e se chegar perto de nós? E se bater a porta da nossa casa? E se chegar até a nossa família? Vamos conversar sobre isso? Eu quero convidar para vir aqui com a gente, dividindo a telinha, o doutor Neto. E ele vai, então, responder algumas das nossas perguntas. Doutor Neto, vem para cá conversar com a gente nesta noite, para a gente, então, entender um pouco mais sobre o que está sendo já declarado um surto. Bem-vindo, bom recebê-lo aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Como vai? Olá, Darleide. Eu que agradeço. Muito bom estar com todos vocês. Espero poder contribuir um pouco com os nossos telespectadores. Doutor, por que a Organização Mundial da Saúde já declarou ser um surto do monkeypox? E que surpresa essa nova leva de um vírus que tem causado, então, esse surto, causou surpresa pela sua mutação. Explica para a gente o que significa tornar-se um surto e o que significa também essa variação do próprio vírus. Perfeito. A questão do surto, nós estamos um pouco mais sensíveis, né, devido ao momento que passamos nos últimos anos. Então, todas as medidas profiláticas e cabíveis, quanto antes forem tomadas, nós sabemos que torna-se melhor, haja vista o que nós vivemos aí com a Covid-19. Então, o surto ele foi declarado, né, pela Organização Mundial da Saúde devido ao grande número que nós tivemos aí de casos relatados nos últimos 3 meses. Nós estamos chegando a 30 mil casos. Né? Até ontem, nós estávamos no mundo com 28 mil. No Brasil, nós já tínhamos atingido ontem, tínhamos superado o número de 2 mil casos. Hoje estamos em torno de 2.800 casos já. Então, devido a essa alta quantidade de casos identificados, torna-se relevante, né, para a Organização Mundial da Saúde declarar e gerar esse estado de alerta em todos os 75 países os quais já foram identificados. Mas, doutor, está Quanto a... muito rápido, né? Antes de que o senhor responda a minha segunda pergunta, mas vou me antecipar, porque de ontem para hoje, cerca de 1.000 novos casos. Tem-se ideia do porquê essa multiplicação tão rápida? Falta de conhecimento? É a forma de transmissão? Na verdade, se nós compararmos, né, com a Covid-19, nesse período, né, que nós tivemos aí de 3 meses, onde nós atingimos no Brasil mais de 2 mil casos, quando nós estávamos falando de Covid, nós tínhamos um número 10 vezes maior. Né? Então, por isso que lá na Covid nós tínhamos um caso já de pandemia instalado. O aumento do número de casos, né, ele está dentro do padrão. Haja vista que nós temos
também, né, as questões de subnotificações, né? E com o aumento da informação, nós temos também uma procura maior pelos sistemas, né? E, consequentemente, nós temos ali um número de casos relatados maiores. Então, entre parênteses aqui, né, nós ainda não precisamos de um estado de alerta tal qual foi a Covid-19, porque quando nós comparamos, né, esse surto atual com a pandemia da Covid-19, nós tínhamos dados assim enormemente extravagantes, né, e Uhum. discrepantes. Voltando à questão da mutação, né, que é, na verdade, o meu campo, né, dentro da genética médica e genética de micro-organismos, o que nós temos relatado até agora, dentro dos trabalhos que foram feitos, que é o que nós chamamos de sequenciamento genômico, né? Esse sequenciamento é uma análise do perfil do vírus da varíola, o DNA, para entender, né, o que de fato está acontecendo. E nos estudos já publicados, nós temos basicamente dois estudos publicados, um de um grupo de Portugal e outro de um grupo da Alemanha. Do grupo de Portugal foram 15 amostras analisadas, no da Alemanha foram 47 amostras. E, de fato, o que foi verificado é que nós temos uma taxa de mutação muito elevada. Nós temos uma taxa cerca de 50 vezes maior, o que não é normal. Agora, nós precisamos deixar claro, né, para aqueles que estão nos assistindo, que mutações, principalmente em vírus, elas acontecem de forma normal, né? Às vezes, pensa muito ali nos filmes, né, de Hollywood, no X-Men, né, onde nós temos uma mutação que gera um benefício muito grande ali para o organismo que sofreu a mutação. Na grande maioria das vezes, a mutação ela não dá uma resposta muito efetiva a nível de sobrevivência e infecção. Tanto é que, apesar de nós termos uma grande quantidade de mutações observadas, né, na varíola dos macacos agora, monkeypox, nós não temos uma evidência clínica de que essas mutações têm efeito de mortalidade muito maior, causando, né, mais mortes do que o normal. A análise genética, só para finalizar, ela também é muito importante no Uhum. sentido de nós entendermos de onde que está vindo, né, a cepa, no caso da varíola dos macacos. Nós temos basicamente dois locais relacionados ao surgimento da cepa, a cepa do Congo e da África Ocidental. E pelo sequenciamento genético, nós já visualizamos que a cepa, né, que está se espalhando aí pelo mundo se trata da cepa da África Ocidental, o que é muito, pois ela é uma cepa que tem uma taxa de mortalidade muito reduzida. Enquanto a cepa do Congo tem uma taxa de mortalidade aproximada de 10%, essa cepa da África Ocidental é menos do que 1%. E é o que nós temos visto na clínica, né? De fato, nós não temos tido, até o momento, taxa alta de mortalidade. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma morte, né, já catalogada, entretanto, tratava-se de um paciente que já tinha comorbidades, era imunossuprimido, então, na verdade, a varíola apenas agravou o estágio desse paciente, o que o levou à morte. Doutor, então, para finalizarmos, é sempre necessário que a gente, mesmo compreendendo que ainda está sob controle, né, que a comunidade médica, científica está cuidando para que isso não se espalhe, mas cabe a nós sermos cuidadosos. Quais são as recomendações no momento? Perfeito. Não custa nada falar de vacina, né? Haja vista que vacina também foi uma tônica nos últimos anos. Estudos têm mostrado que a vacina para a varíola humana, né? Ela tem sido eficiente em inibir a infecção em pessoas já vacinadas para a varíola humana. São vírus muito próximos, né? Eles são do mesmo gênero, que é o ortopox vírus. Então, tanto a varíola dos macacos, quanto a varíola humana, a varíola bovina, elas têm ali uma proximidade muito grande, o que é um benefício. Nós temos já uma vacina aprovada, que é de uma indústria dinamarquesa,
Entretanto, nesse momento, o que seria a prioridade? Em primeiro lugar, o processo de higiene básica, né, e natural, o qual nós temos que herdar da pandemia passada. A higiene das mãos com água e sabão, sempre quando possível, a utilização de em gel, né? O vírus da varíola, ele é um vírus de DNA, diferente do vírus da Covid, que é um vírus de RNA. Então, a propagação na forma de aerossol, ela é muito mais difícil, digamos, porque o vírus da varíola ele é mais pesado. Então, a preocupação, né, quanto à propagação por aerossóis e gotículas, ela é um tanto quanto menor, certo? Onde que se encontra a maior preocupação? No contato íntimo. Nós sabemos que o contato com as feridas, né, geralmente se tornam feridas purulentas, que vão romper, e o contato com o líquido dessas vesículas, né, que se rompem sobre a pele, é o principal meio de contaminação. Então, relações íntimas, contato por tempo prolongado, né, com secreções, utilização de mesma roupa de cama, mesma toalhas. Então, medidas profiláticas fáceis de serem tomadas, né, e que tornam a população um tanto quanto mais imune, né, a esse surto. Doutor, por que a Organização Mundial da Saúde teve o cuidado de chamar a atenção do grupo homoafetivo? Entre os homossexuais, parece ter chamado a atenção o número de pessoas contaminadas. Isso ainda procede, continua sendo crescente entre este grupo, claro, mas que o cuidado é para toda a população, mas ainda tem uma atenção especial a esse grupo? Sim, o artigo publicado no New Journal England, que é um artigo que não se trata da parte genética, mas da parte clínica, ele mostra que 97% dos casos averiguados estavam relacionados aos homoafetivos. Dentro da genética, nós também conseguimos rastrear o ponto inicial de supercontaminação, que vem de alguns pontos específicos na Europa, com a agregação de pessoas num período de comemorações, né, e reuniões dos grupos, né, que consequentemente se relacionavam, e dali, né, a genética nos permitiu rastrear e inferir essa informação que foi muito bem mencionada pela Organização Mundial da Saúde. Então nós temos tanto o aspecto genético, comprovando, né, o cuidado e a atenção desse público, quanto também esse artigo do mês de julho agora, do New Journal England, que mostra a grande maioria de pessoas infectadas sendo parte desse contexto. Muito bem, doutor. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de pensarmos nos cuidados, né, e crermos. Cada vez mais temos prova disso, que não é algo distante, é algo que se aproxima da gente. A pandemia nos fez entender isso, que é tudo muito rápido, que tudo chegou muito depressa. O mundo globalizado tem os seus benefícios, mas também tem essas dificuldades de transmissão muito rápida pelo mundo afora. Mas também os meios de comunicação, a ciência, os profissionais tão bem instruídos, tão bem formados. E desde agora eu o saúdo mais uma vez, muito agradecida por ter tirado esse tempo de vir nos orientar, nos fazer pensar melhor sobre o que está acontecendo à nossa volta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, acho muito relevante, e é a forma que nós encontramos de devolver para a sociedade, né, aquilo que muito tempo foi investido em nós, né, como o meu caso, que fui aluno de instituição pública, né, então a nossa missão, né, é cada vez mais contribuir gerando informação fidedigna para aqueles que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, está aí na tela o @dr.neto. Doutor Neto, de uma gentileza, de uma generosidade imensa, ele tinha um compromisso, ele se ajustou para vir aqui com muita boa vontade, um médico admirável, um professor admirável. Muito obrigada mais uma vez, que Deus o abençoe, e espero encontrá-lo outras vezes para aprendermos juntos mais aqui no consultório. Muito obrigada.
Bom, então aqui a gente continua no consultório de família. Nós queremos convidar você a fazer parte da família Novo Tempo, lembrando que nós estamos num mês muito especial, numa campanha muito especial. Tudo o que acontece por aqui na Novo Tempo é fruto de milagres. Sim, nós estamos aqui comunicando, passando informações, compartilhando o que nós cremos, levando as pessoas a considerarem coisas significativas para a vida, como que nós estávamos discutindo aqui. Tudo isso é porque nós temos esse meio de comunicação e aqui a gente continua trabalhando com muito afinco para fazer acontecer, porque os desafios são muito grandes, não é fácil manter uma rede de comunicação sem ajuda financeira, mas com a bênção de Deus e o pouquinho da doação de cada anjo da esperança, nós podemos realizar grandes coisas na nossa missão de comunicar ao mundo a esperança que é a salvação em Jesus. Como você bem vê, e nós agora estávamos falando sobre algo que acontece agora e que nos faz mais uma vez parar e pensar o que está acontecendo. Bom, nós estamos tanto para dizer do que está acontecendo, vendo o cenário atual, como também para despertar-nos todos para a esperança. E neste mês de agosto, a Novo Tempo precisa de você para continuar fazendo o que temos feito aqui, para realizar algumas metas muito importantes, porque a nossa missão não pode parar, não pode parar. E contamos com você, Anjo da Esperança, para que mais famílias, mais pessoas sejam tocadas pela mensagem de esperança. Temos o sonho de chegar em canal aberto na cidade do Rio de Janeiro. São mais de 7 milhões de pessoas que podem receber o sinal da esperança na capital e região metropolitana com a sua ajuda. Além disso, nós também queremos lançar mais 2 novos guias de estudo que vão ser enviados para milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil. Para que isso se torne realidade, nós contamos com você, Anjo da Esperança. Se você já é um doador, faça a sua doação, essa doação especial nesse mês de agosto para alcançarmos a nossa meta. No valor que você puder. É só mandar uma mensagem. Quero doar para o WhatsApp 12981766630, 12981766630. Ou ligar no horário comercial para a operadora 12 2127 3030, 2127 3030. Agora, quer doar pelo Pix? Também pode. A nossa chave é o e-mail anjos@novotempo.com, anjos@novotempo.com. Vem com a gente nessa missão, doe nesse mês de agosto para o projeto Anjos da Esperança. Nós precisamos de você, nós queremos fazer essa história acontecer com você, porque a Novo Tempo não pode parar. Ao ir ao mercado, você já sentiu que o seu dinheiro não tem o mesmo valor que tinha anos atrás? Essa alta nos preços dos alimentos, produtos e serviços tem nome: inflação. Esta palavra é muito utilizada no meio econômico. Mas você sabe como a inflação afeta o seu bolso? Bom, basicamente, este aumento persistente dos preços em geral faz com que o poder de compra da moeda, no nosso caso, o real, perca valor. Isso é a inflação. Essa inflação é medida mês a mês pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o Instituto, entre junho de 2021 a junho de 2022, a inflação oficial do país acumulou alta de 11,89%. A principal consequência desta alta é o aumento no valor de produtos, como combustíveis, por exemplo. Segundo o diretor financeiro da Rede Novo Tempo, Pastor Josias Silva, os reflexos da inflação e da crise econômica afetam todas as famílias, inclusive a família Novo Tempo. Nós temos vivido uma crise financeira, econômica no Brasil e no mundo. Isso é reflexo da pós-pandemia, de uma guerra que surgiu lá na Europa. Então, tudo tem se tornado mais difícil, mais caro. Se a gente for no supermercado, a gente vê, né, que a gente pagava no ano passado já aumentou. Isso acontece também com as nossas despesas operacionais ao Novo Tempo. Energia elétrica, são custos de itens para se construir um cenário, por exemplo, são as viagens que a gente tem que fazer para realizar as matérias, a nossa produção em si. Então, realmente é um grande desafio para nós agora como Novo Tempo encarar essa nova realidade. É um grande desafio conseguir manter tudo o que você acompanha na TV, rádio e internet da Novo Tempo.
Isso sem falar dos guias de estudo da Bíblia que imprimimos e enviamos para todo o Brasil sem cobrar nada de quem solicita. Ao assistirem e ouvirem os nossos programas, ou mesmo ao estudarem a Bíblia por meio da Escola Bíblica da Novo Tempo, as pessoas têm as vidas transformadas. Tudo o que fazemos aqui na Novo Tempo apresenta os ensinos de Jesus e o amor de Deus para mais pessoas. Entendeu o porquê da Novo Tempo ser tão importante? Esta crise é sim um grande desafio para a família Novo Tempo. Mas através da sua ajuda financeira, a Novo Tempo vai passar por essa crise e mostrar que juntos somos mais fortes. A gente sabe que isso aí também tem sido difícil no bolso dos nossos anjos da esperança. Mas nós, nesse momento, precisamos, mais do que nunca, continuar contando com o apoio de cada um, de cada anjo. Porque é incrível que nas crises nós mostramos a nossa força, nossa união. E por isso nós precisamos realmente que cada anjo ele continue com esse propósito de ajudar ao Novo Tempo nesse momento que está tão difícil para o mundo e para o Brasil. Faça parte da família Novo Tempo. Ligue agora mesmo e inscreva-se no projeto Anjos da Esperança. O número é o 0, operadora 12, 21 27 30 30. Os nossos atendentes estão esperando a sua ligação. Ligue agora mesmo, 0, operadora 12, 21 27 30 30. Ou, se preferir, escreva a mensagem Quero Ser Anjo e envie para o WhatsApp 12 98176 6630. Com a sua doação financeira, a Novo Tempo não vai parar, nem por esta crise, nem por qualquer outra. Nós precisamos de você, porque a Novo Tempo não pode parar. Não, a Novo Tempo não pode, não vai parar. Juntos nós ainda temos muito o que fazermos. Então, entre em contato com a gente, torne-se um anjo da esperança, vamos alcançar essas metas juntos, é para o reino de Deus. Bom, eu recebo aqui comigo agora o meu colega de trabalho, apresentador aqui na Novo Tempo, que é pastor, escritor, ele só tem 12 livros escritos, o homem é uma máquina de livro. E o último livro lançado, tenho aqui em minhas mãos, Cosmovisão Cristã, e hoje quando divulguei na rede social, aí me disseram assim, seu livro é maravilhoso, pastor Felipe Amorim é ótimo, Cosmovisão Cristã, como pensar as principais questões da vida à luz das Escrituras. Felipe Amorim, bem-vindo, tudo bem? Oi, Darleide, tudo bem? Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com você e com a sua audiência. É bom estar aqui com vocês. Muito bom. Depois que vira apresentador, já sabe muito bem como dizer, como comunicar. Você lembra a primeira vez que eu vim aqui, que eu não sabia nem como olhar as câmeras? Foi em 2015. Quem diria, 2015, né? Foi o primeiro programa que eu vi, foi aqui no seu. Foi, lançaram também um livro de família. Livro sobre família, casamento. Exatamente. Muito bem, meu querido. O que dizer, então, deste daqui, que é um livro, assim, profundo, mas com uma leitura muito fácil. Eu tive o prazer também de fazer a apresentação desse livro. Olha, tá aqui eu. Muito obrigada pelo convite. E qual foi o direcionamento que você teve para concluir que esse material seria necessário para os dias de agora? Então, Cosmovisão Cristã foi o tema do meu mestrado em teologia, né? Eu fiquei 2 anos estudando esse tema e quanto mais eu estudava, mais eu percebia como ele é abrangente e importante, né? Cosmovisão é uma coisa que todos nós temos, alguns sabem que tem, outros não sabem que tem, mas cosmovisão é uma forma de ver a vida. Todos nós temos uma forma de ver a vida e elas vão se diferenciando de acordo com o local que nós nascemos. Por exemplo, eu nasci lá no Ceará e aí eu gosto muito de praia, de sol e tal, mas eu conheci gente que já nasceu no interior que gosta mais de campo, de lagoa e rios, tal. De rios, caso, água doce, eu amo. Você nasceu mais no interior. Exatamente. Então, isso é uma forma de ver o mundo, né? Cosmovisão é uma palavra que diz que significa visão de mundo. Eu gosto de comparar com a metáfora mais clara, que eu acho que são os óculos. Eu não sei qual é o seu relacionamento com seus óculos, mas o meu é de completa dependência. Né? Sim, total. Eu vejo a vida através dos meus óculos. Então, se alguém coloca óculos escuros, por exemplo, o mundo fica mais escuro, né? Se alguém coloca óculos com lentes azuis, o mundo vai ficar azul. Então, a cosmovisão são as lentes através das quais você vê o mundo. Quando eu falo de cosmovisão cristã, eu estou chamando a atenção para uma maneira cristã de ver a vida. E eu acho que a gente está vivendo num período muito importante, de ser o período de pós-pandemia,
um período de crise financeira, daqui a pouco um período eleitoral, e é muito importante que a gente tenha condições de ver a vida a partir do cristianismo. E o que é ver a vida a partir do cristianismo? É ver a vida a partir da Bíblia. Então, Darleide, esse livro aqui, o meu grande objetivo com ele é que a pessoa leia e se interesse em estudar esse aqui, que é a Bíblia, né? Eu até falo lá na conclusão que, assim, se você leu esse livro e ficou com mais vontade de estudar a Bíblia para descobrir o que ela fala sobre as coisas da vida, então conseguiu atingir o objetivo, né? Porque tem cristão, infelizmente, que vê a vida por outras perspectivas. Usando outro óculos. Outros óculos, exatamente, outras lentes, e aí o julgamento acontece de maneira diferente. Muito bem, então aqui no livro Cosmovisão Cristã, deixa eu dar um take aqui, pessoal. Mostra aqui o Cosmovisão Cristã, como pensar as principais questões da vida à luz das Escrituras. Bonito, viu, esse livro? E os temas sobre os quais são descritas aqui a cosmovisão a respeito da cultura, cybercultura, fé, liberdade, amizade, graça e lei, criação, sexualidade humana, interessante, morte, casamento, paternidade, cuidado com a natureza, o sofrimento, os hábitos e a volta de Jesus. Temas relevantíssimos. Esse livro é bom, é simplesmente muito bom. Nós vamos para o intervalo e, na volta, eu quero saber mais a respeito de alguns dos temas citados aqui. Quero ouvir para adiantar, porque precisa saber. A gente volta daqui a pouco com o seu consultório de família. Olá, continuamos aqui no nosso programa. Quero lembrar para você que está à sua disposição conhecer sempre mais e melhor a Bíblia. E que tal conhecer a história de 8 mulheres lindas, maravilhosas, com vidas que foram simplesmente impactadas pela fé, pela coragem, pela disposição. 8 mulheres que foram selecionadas para fazer parte aqui desse guia de estudo que nós estamos oferecendo para você. Marcadas pela fé. 8 mulheres inspiradoras da Bíblia para te ajudar a pensar os temas do seu dia a dia. Mas, Darleide, será que é possível que mulheres de antigamente tenham a nos ensinar para os dias de hoje? Ah, você não sabe, é que você não conhece como a Bíblia é atual, como as dificuldades também de cada um de nós são atuais. Então, entre em contato com a gente, pede o seu guia de estudo. Nós vamos estudar juntas sobre Abigail, a mulher que tinha um marido barra pesada. Nós vamos conhecer mais sobre Ana, uma mulher que não podia ter filhos, mas com muita fé, pela misericórdia de Deus, tornou-se mãe. Qual o aprendizado aí? Será que é só ter filhos, só receber o milagre? E o antes, como ela vivenciou tudo aquilo? Nós vamos estudar sobre Maria, a mãe de Jesus. Muitas pessoas pensam que os evangélicos, os cristãos, outros de denominações gerais têm alguma dificuldade, alguma queixa com Maria. Quem o faz, não faz por sabedoria, mas por ignorância. Nós estamos falando da mãe de Jesus, a menina que foi escolhida pelo céu para gerar em seu ventre o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Maria, e outras mulheres aqui. Vamos estudar juntas a vida destas mulheres? Então pede o seu guia de estudo agora, mandando mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp 12 98244 4449, 98244 4449, só manda assim, ó. Quero o guia de estudo Marcadas pela Fé. E a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá bom? Combinado assim? Ah, não vai pagar nada, fica tranquilo. É só pedir o seu guia de estudo, nós vamos fazer o seu cadastro e mandar para você. Depois não chega boleto, não chega propaganda, não chega pedindo nada. É seu e acabou. Nosso interesse é só que você conheça a Bíblia Sagrada. Vamos continuando aqui. Meu convidado de hoje é colega da casa, é apresentador do Bíblia Fácil. Como é que está o Bíblia Fácil? Acabou de gravar uma nova temporada, né? E quinta-feira agora eu gravei uma temporada sobre as 3 mensagens angélicas. Uau. Que vai ao ar em fevereiro. Pode dividir para a gente rapidinho quais são as 3 mensagens angélicas? Onde elas estão? No ali Apocalipse? Em Apocalipse 14, de 6 a 12. A primeira é sobre temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. A segunda é caiu a grande Babilônia, que servia o vinho a todas as nações. E a terceira é sobre adoração. Adoração a Deus
ou ao inimigo de Deus, a besta, e nos faz um alerta. Então, tem essas 3 mensagens, nós gastamos 15 temas para estudar cada um dos aspectos da lei. Então, a gente vai estudar o que é temer a Deus, o que é dar glória, o que é adorar, quem é a besta do Apocalipse, quem é o dragão, quem é a mulher, o que é o vinho da Babilônia. Então, está bem explicado, são 15 horas de estudo sobre esses 6 versículos. Então, todos os símbolos explicados, Tudo. todo o conteúdo esmiuçado. Tem lá a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Nós vamos explicar o que ela significa, está tudo lá. Cada linha das 3 mensagens angélicas explicadas nos 15 programas do Bíblia Fácil, que vai ao ar a partir de fevereiro. Uau, já está pronto o material de fevereiro. Está pronto. Aí... Esse homem trabalha. Não é à toa que, ao final, ele tem livros e livros prontos também, né? É uma mente rápida. 2 filhos para sustentar, né? Então, ainda tem 2 filhos e uma esposa. 2 cachorros e uma esposa. Então, tem que trabalhar. Ai. É dom, é dom. Vamos, então, selecionamos aqui 2 temas do livro Cosmovisão Cristã, do pastor Felipe Amorim. E eu escolhi aqui para conversarmos agora sobre a sexualidade humana, nossa sexualidade. Qual é a cosmovisão bíblica sobre a sexualidade? Então, é importante começar esse assunto dizendo que cada ser humano recebeu de Deus a liberdade para fazer o que quiser da sua vida. Pode fazer, Deus permite, falando das consequências de cada decisão que a gente tem. Mas existe uma forma bíblica de tratar a cosmovisão ou a sexualidade. E por que a gente considera que a forma bíblica de tratar a sexualidade é a correta? É porque quem está tratando desse assunto foi o criador da sexualidade humana. Então, a primeira pergunta que eu respondo no capítulo aí é por que Deus tem autoridade para falar sobre a sexualidade humana? E a resposta é muito simples, é porque foi ele que criou. É mais ou menos assim, um fabricante de carros criou um carro, fabricou um carro. Ele é quem tem a autoridade de dizer qual é o combustível, qual é o tipo de pneu, de quanto em quanto tempo tem que trocar o óleo. É o Criador que fala como funciona a sua criatura. E foi Deus quem criou nossa sexualidade. Ainda existe um tabu, né? Mas aqui é sem tabus, não, é outro programa, né? Mas é da Darley Mas a apresentadora é a mesma. É um tabu de dizer assim, nossa, sexo é uma coisa pecaminosa, né? Uma vez eu fui pregar sobre sexo no sábado de manhã em uma das nossas igrejas e alguns irmãos mais conservadores ficaram incomodados, mas vai falar de sexo na igreja sábado de manhã, como se fosse uma coisa ruim, né? Quem criou a sexualidade humana foi Deus. Deus criou os órgãos sexuais, Deus criou as vontades sexuais, tudo foi Deus que colocou em nós. E quando Ele criou a sexualidade humana com um padrão. Lá em Gênesis nós lemos, e Deus criou homem e mulher, e aí Ele diz, por isso deixa pai e mãe, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, acho que versículo 24. Então aqui Deus estabeleceu um padrão da sexualidade humana. É um homem para uma mulher se relacionando sexualmente dentro do casamento. É isso que significa uma só carne. É o relacionamento sexual que deve acontecer depois do casamento. Eu lembro, pastor, que Jesus, certa feita, foi abordado por inimigos dele e perguntaram sobre casamento, sobre divórcio especialmente. E ele diz assim, não leram o que diz as Escrituras? Sim. E aí ele volta a Gênesis, seja, valida esse texto bíblico, dizendo, deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Então a gente sai de Gênesis, vai para os Evangelhos e Jesus mantém o que é desde o princípio. E essa sua observação é muito importante, porque Jesus, aqui em Marcos 10, que você estava citando, ele olha para Gênesis como um relato literal, como personagens históricos. E sabe, Darleide, tem uma coisa que está acontecendo no mundo como um todo, que é a tentativa de tornar Gênesis, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, como alegorias. Exato. Né? Então, alguns estão dizendo, e não são ateus que estão dizendo isso, são pessoas ditas cristãs. Não, Gênesis é uma alegoria para representar coisas espirituais. Então, Adão e Eva não existiram. Tem alguns cristãos aí, por exemplo, dizendo que Deus conduziu o processo evolutivo. Então, foram milhões de anos e tal. São Agora, os pastor, evolucionistas teístas. Se torna Gênesis uma alegoria, muda também a cosmovisão. Não, se você tornar Gênesis uma alegoria, não existe teologia cristã.
Uau! Não existe forma de você fazer teologia cristã sem Gênesis. Por exemplo, Jesus, você citou agora. Quando Jesus foi fazer teologia do casamento, do divórcio, onde foi que ele se baseou? Lá em Gênesis. Quando Paulo foi falar de casamento, onde foi que ele se baseou? Lá em Gênesis. Né? Quando João vai falar da salvação futura, onde é que ele está amparado? Em Gênesis. Quando Pedro, lá na segunda carta, vai falar da destruição dos ímpios no final dos tempos, ele usa como base o quê? O dilúvio. Então, a teologia bíblica toda está com o seu fundamento em Gênesis de 1 a 11. Então, se você acaba com Gênesis, se não é literal, você não tem base para a teologia bíblica. Eu vou ser mais enfático agora. Se Gênesis de 1 a 11 não for literal, a Bíblia é uma grande mentira. Uau! Jesus era um mentiroso, porque ele tratou Jonas como sendo literal, Adão e Eva como sendo literal, o dilúvio como sendo literal, Sodoma e Gomorra, que já não está mais nos 11 primeiros capítulos, mas como sendo literal. Então a Bíblia precisa disso. E falando de sexualidade, é muito interessante para o inimigo de Deus que Gênesis não seja literal. Por quê? Porque acabou o padrão de família, o padrão de sexualidade de Deus. Então, eu repito, a gente não está dizendo aqui que as pessoas são obrigadas a fazer o que a Bíblia diz. Cada um faz o que quer da sua vida. Mas um cristão não pode defender um modelo diferente do que aquele está na Bíblia. É incompatível você encontrar um cristão que defende uma família diferente do que a Bíblia apresenta, ou uma vida sexual diferente do que a Bíblia apresenta, porque aí já não é mais cosmovisão cristã. E aí, falando de cosmovisões, né, tem o pessoal da cosmovisão naturalista que diz assim, bem, a vontade sexual é uma coisa natural e ela deve ser exercida sem nenhum tipo de barreira, naturalmente. Então, você sentiu vontade de ter relações sexuais com A, com B, com C, é natural seu, você faz do jeito que você quiser. Essa é uma cosmovisão naturalista, que acompanha aí o evolucionismo, o marxismo, essas coisas todas. Mas na cosmovisão bíblica, não. Na Bíblia diz assim, Deus criou homem e mulher para se relacionarem sexualmente dentro do casamento. E a gente não está falando aqui, Darley, de apenas de relações homossexuais. A gente está falando aqui de masturbação, a gente está falando aqui de pornografia, está falando de adultério, né? Quando você se relaciona sexualmente com alguém que não é sua esposa, seu marido. A gente está falando de fornicação. Então, qualquer forma de atividade sexual fora do modelo de Deus é pecaminosa porque está fora do que a Bíblia diz. Fornicação, o que é fornicação? Fornicação é o sexo entre duas pessoas que não estão casadas. Né? É diferente de uma pessoa casada que tem um amante. Aí a Bíblia chama de adultério. Fornicação são dois solteiros que estão se relacionando sexualmente, o que é, infelizmente, muito comum. E, Darley, foi feita uma pesquisa entre cristãos, jovens solteiros cristãos, e a pesquisa trouxe a aterrorizante estatística de que mais de 60% dos jovens cristãos estão se relacionando sexualmente fora do casamento, ou não são casados ainda, sim, estão se relacionando sexualmente. Então, é preciso levantar esse assunto, porque a Bíblia não muda. Você falou no começo que a Bíblia, ela é atual. Ela é atual e não precisa ser atualizada. Ela é atual porque ela é eterna. Exato. Então, os princípios de Gênesis vão existir para a eternidade toda, porque eles foram colocados num ambiente de perfeição. Então, a gente precisa olhar a vida a partir dessas três lentes, né? Eu nem falei no começo, mas só para deixar mais claro, a cosmovisão cristã tem três lentes. Os óculos têm três camadas, que é a criação, queda e redenção. Então, a gente julga a vida a partir dessas três camadas. A gente sabe que houve uma criação literal, que o pecado, a queda, atrapalhou os planos originais de Deus, mas que um dia Jesus vai redimir tudo isso e voltar para o que era original. Então, a gente julga as tragédias da vida, nossas decisões, as tragédias naturais, os crimes, a nossa profissão, tudo a partir dessas três lentes, criação, queda e redenção. Deixa eu dar só um exemplo. O próprio casamento. Você pode usar o casamento como exemplo? O casamento. Esse é excelente. Casamento. Como é que a gente julga a partir da cosmovisão cristã? Deus criou o casamento, a criação. Deus criou o casamento entre um homem e uma mulher para se relacionar sexualmente dentro do matrimônio. Veio a queda. E a queda quebrou muita coisa do casamento. Por exemplo, a harmonia perfeita que havia entre os dois. Logo depois
da queda, Jesus já descreveu que haveria algum tipo de conflito, desarmonia. Bem, mas a gente sabe que um dia Jesus vai restaurar essa imagem do casamento que ele veio, então, que ele criou. Então, quando a gente olha para distorções do casamento, do relacionamento sexual, a gente não julga aquilo como sendo correto e natural. A gente julga aquilo, a partir do cristianismo, como sendo uma quebra do original, uma quebra do ideal de Deus. E sabendo que é uma quebra, a gente vai buscar sempre o original. Ok? E a gente vai esperar que um dia Deus restaure aquilo que foi criado. Mas aí a gente espera para o futuro que Deus restaure aquela perfeição inicial. Sim. Mas o Evangelho é o resgatador nesse processo de queda, né? É por isso que eu digo, a gente vai sempre buscar o ideal. O ideal. Nós não vamos ter agora casamentos perfeitos. Por exemplo, por que não vai ser perfeito? Porque uma mulher vai dar à luz tendo dores. Exato. E isso é uma consequência, mesmo que seja um casamento completamente harmônico, o que é possível, porque Deus pode fazer isso, você já tem muitos exemplos para falar disso, mas ainda existem traços do pecado. Sim. Traços do pecado, vai ter morte, vai ter envelhecimento, vai ter dor na hora do parto. Então, é um casamento que está próximo daquilo que Deus criou, mas ainda não é perfeito. Só vai ser perfeito quando Deus recriar tudo. Mas o Evangelho é capaz de nos colocar bem próximos daquele padrão que Deus estabeleceu. Bom, nós estamos falando aqui com o pastor Felipe Amorim, você me acompanhando no consultório de família e aprendendo, como eu sempre aprendo, com quem tanto se debruça sobre temas com profundidade. O que ele colocou nesse livro é todo um estudo feito para o seu mestrado. Então, não é assim, alguma coisa aleatória. Tem estudo, é profundo, ele está fazendo um resumo disso. Então, quando você se depara com os temas mais que atuais, desse mundo pós-moderno, onde a fé cristã, em muitas situações, tem sido posta em dúvida, a família, o casamento, as relações como um todo com os temas principais da vida, tem gerado muita convulsão entre nós e gerado dúvidas, mas é isso mesmo? Qual é a visão bíblica deste e daquele outro assunto? Então tem aqui pronto para você, Cosmovisão Cristã, como pensar as principais questões da vida à luz das Escrituras. Se você quiser fazer contato com o pastor Felipe Amorim, questioná-lo e perguntar, ou para ter o livro, inclusive, você pode acompanhá-lo nas redes sociais também, pode falar com a gente. Produção, tem aí o @ do pastor Felipe Amorim? Se não tem, providencia aí, tá bom? Tá. Vamos falar um pouquinho agora... Deixa eu falar só mais uma coisinha. Claro. Dentro desse capítulo de sexualidade, eu não trato apenas dessa questão do ato sexual, qual é o padrão de Deus, mas também dessa relação homem e mulher. Porque tá dentro do escopo, né? Porque hoje a gente tem aquela questão, o homem é igual à mulher? Eles são iguais, porque a gente ouve muito por aí, especialmente nesses movimentos sociais. Não, a gente quer igualdade. Para a Bíblia, o homem é igual, o homem e a mulher são iguais ou diferentes? E a resposta mais completa é são iguais e diferentes. Depende do aspecto. Eles são iguais do ponto de vista da graça de Deus, iguais no valor, iguais no tratamento que eles recebem, mas são diferentes nas funções. Né? E a gente vê isso na Bíblia, mas vê na psicologia também. Se um filho ele não tem essa diferença clara entre um pai e uma mãe, um homem e uma mulher, ele cresce com deficiência nas suas emoções. Então, homens e mulheres são iguais e diferentes, dependendo do aspecto que você olha. Eu trato um pouquinho também no capítulo de sexualidade. Eu estou de justamente olhando aqui na página 147, quando ele diz: homens e mulheres definitivamente não são iguais. Basta uma olhada rápida para chegar a essa conclusão. Mas não me refiro apenas aos aspectos físicos, mas alguns movimentos sociais defendem uma igualdade, o que é impossível. Vamos pensar um pouco. E aí ele continua discorrendo sobre o tema e de uma maneira bem profunda. Muito bom. Bom, mas como o tempo corre, você já sabe então que aqui trata-se de sexualidade e outros temas da vivência cristã. Vamos falar um pouquinho sobre paternidade? Qual é a cosmovisão da paternidade, já que nós estamos nos aproximando aí do segundo domingo de agosto, dedicado ao Dia dos Pais? Então, esse capítulo da paternidade eu gosto muito, porque ele surgiu quando o Daniel nasceu, que é o meu filho mais velho, né? Então, esse livro foi lançado esse ano, mas esse capítulo já me acompanha desde 2015, 2016, quando eu comecei a estudar essa questão, né? O pai, diante da Bíblia, ele é aquele que vai representar de maneira mais forte a figura de Deus para o filho. Né? Então,
um filho, muitas pessoas têm dificuldade no seu relacionamento com Deus, porque tiveram muita dificuldade no seu relacionamento com seu pai. Então, o pai, ele foi muito cruel, muito violento, a pessoa vai pensar num Deus violento. O pai foi muito permissivo, a pessoa vai pensar num Deus permissivo. E nessas minhas pesquisas da Lady, eu encontrei um livro de um ateu. Eu não vou lembrar o nome dele agora, é complicado, é um nome americano, mas o nome do livro é O Novo Papel do Pai. Ele foi escrito por um ateu que colocou no livro dele várias pesquisas científicas a respeito do papel do pai. E uma delas me chamou muita atenção, eu acho que eu coloquei no livro, é o seguinte: quando uma menina perde o seu pai muito cedo, ou seja, para a morte, ou um pai ausente dentro de casa, essa menina tem a sua biologia alterada. Eu achei isso impressionante. Ela entra na puberdade mais cedo e ela tem, segundo as estatísticas científicas, inicia a sua sexualidade mais cedo, tem mais problemas com gravidez na adolescência e se entrega para os homens com mais facilidade. Por que eu destaco esse livro? Porque não era um crente falando. Era um ateu dizendo assim: a ciência provou que uma menina que cresce sem o pai, ela se entrega para qualquer um com mais facilidade. Aí ele diz por quê? Porque essa menina vai ter na cabeça dela que os homens vão embora rápido. E quando ela gostar de qualquer homem, ela vai querer agarrá-lo de maneira mais forte possível, e essa maneira é se entregando sexualmente. Por isso que meninas que cresceram sem pais têm mais probabilidade, segundo os estudos científicos, de se entregarem a qualquer homem sexualmente falando. Por quê? Porque faltou o pai. Os meninos que crescem sem pai, eles crescem inseguros. Então, o pai, do ponto de vista bíblico, ele é muito importante. E aí no capítulo eu falo sobre Davi. Pois é, eu vi que você discorreu profundamente sobre a família de Davi, o papel de Davi como pai. Uma vez eu estava falando numa igreja sobre Davi e uma senhora no final disse assim: pastor, o senhor acabou com Davi. Eu disse: não, irmã, calma, ele continua sendo o homem segundo o coração de Deus. Foi um grande homem de Deus, um grande líder militar, mas um péssimo pai. É que também a gente tem uma visão de que, assim, uma vez homem de Deus, sempre homem de Deus. Uma vez mulher de Deus, sempre mulher de Deus. Quando Davi cometeu a insanidade que ele cometeu, o pecado horrível, a coisa horrível que ele fez de mandar assassinar um homem para ficar com a mulher naquele momento, Davi não estava sendo um homem segundo o coração de Deus, gente. Saibam fazer a diferença. Um homem segundo o coração de Deus é quando anda no caminho de Deus, segundo a vontade de Deus, ou pelo menos como não há perfeição humana andando na presença de Deus, porque só Deus é perfeito, mas o coração é voltado ao Senhor. Mas quando ele estava mandando assassinar alguém para ficar com a mulher dele, para se deitar com ela, ele não estava agindo segundo o coração de Deus, tá bom? Exatamente. Então, Davi, depois desse ato com Betseba, ele colheu consequências terríveis para a sua família, porque ele teve alguns filhos, né? Tem Absalão, tem Salomão, tem Adonai, e se você olhar a família de Davi, o texto bíblico, acho que em 1 Samuel 13, se eu não me engano, depois eu procuro aqui para ver se eu encontro. Tem um texto assim, tem um trecho que é sobre... É isso mesmo, 2 Samuel 13, 37 a 39. Né? Eu não vou ler tudo para a gente não tomar muito tempo, mas eu só vou mencionar aqui. Em 2 Samuel 13, tem um relato de uma vitória militar de Davi. Logo depois da vitória militar de Davi, tem o relato do incesto de Aminon. Aqui, 2 Samuel 12, de 26 a 31, tem uma descrição da vitória de Davi. Grande militar, grande líder militar. Então é 12, não 13. O 12, de 26 a 31 é a vitória. Tá bom. A partir do capítulo 13, tem o incesto de Aminon. O crime de Absalão. Depois Absalão matando Aminon. Isso. Depois Absalão se voltando contra o pai. E nessa história toda, desde o incesto de Aminon, né, que ele estuprou sua própria irmã, até a morte de Absalão, passaram-se 7 anos que Davi não fez intervenção na sua família. Os estudiosos dizem que Davi tinha um peso na consciência muito grande do pecado com Betseba. E ele aparenta não corrigir os seus filhos
com medo de ser corrigido. Ah, mas o senhor fez isso e tal. Como se ele tivesse perdido a autoridade, a moral. O que não justifica. Se um pai cometeu um erro, ele continua podendo corrigir os seus filhos. Claro. Se ele se arrependeu e mudou de vida. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, e é o meu ponto aí com Davi. Davi teve um extremo sucesso fora de casa. Ele conseguiu conquistar tudo que ele via pela frente do ponto de vista militar, territorial. Mas dentro de casa, Davi não teve tanto sucesso assim. E o meu apelo nesse capítulo para os pais é que a gente decida que a gente vai ter sucesso fora de casa. Isso é importante, não tem nenhum pecado. Mas que tenha sucesso dentro de casa também. Porque nada justifica ou nada compensa uma família desestruturada. Uma vez eu estava, Darleide, lá no IAS, onde eu trabalhei, chegou um pai de aluno milionário. IAS, que é um dos nossos colégios, né, em Santa Catarina. Milionário. Ele chegou para deixar os 2 meninos estudando lá, porque eles moravam e estudavam lá. E os meninos saíram do carro, pegaram as malas e nem olharam para o pai e foram embora. O pai, chorando, chegou para o preceptor, que é quem cuida do prédio masculino, e disse assim: eu daria todo o meu dinheiro para ouvir dos meus filhos, pai, eu te amo. E aí ele completou dizendo assim: eu perdi meus filhos para ganhar o dinheiro que eu tenho. E hoje o meu dinheiro não faz sentido nenhum para mim. Aí no capítulo dos pais eu conto a história de alguns pais com quem eu entrei em contato. Um, por exemplo, que era um grande executivo de um banco. E ele estava na comissão de disciplina do mesmo colégio lá, porque o filho tinha usado drogas dentro do colégio. E aí ele começou a chorar e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse assim: enquanto eu me tornava gerente geral do banco que eu trabalho, ele falou o nome do banco, eu perdi o meu filho. Olha, naquela hora eu chorei. Eu nem era pai ainda naquele dia, mas eu chorei, porque eu vi um pai arrependido de ter conquistado tudo e perdido seu filho. E Darleide, você sabe disso, você de casa também sabe. Para uma criança, não importa se ela está numa BMW 2021 ou no Fusquinha 69 com cheiro de gasolina. Não importa. O que importa para uma criança é se ela tem o ombro do pai para ela brincar de cavalinho. Entende? Para uma filha, uma criancinha, não importa se o pai vai colocar ela numa mansão ou numa casa de um quarto e um banheiro e uma sala. Mas se ela tem o pai ali, uma mãe, ela vai crescer equilibrada emocionalmente. Porque dinheiro a gente ganha e perde, mas filhos são para sempre. Então, nesse capítulo do pai, está chegando o dia dos pais, né? Eu falo com você que é pai e está me assistindo agora. Veja, tenha o melhor sucesso que você puder fora de casa. Ganhe seu dinheiro, sustente sua família, mas não faça a sua família sofrer para que você tenha um melhor carro. Não sacrifique a sua família para você ter um pouco mais de salário, porque não compensa. O que compensa é você ter uma família unida. Porque, veja, uma família unida come arroz com feijão todo dia feliz, mas uma família muito rica, que não consegue comer na mesma mesa, não compensa. É verdade, pastor, é verdade. Essa semana eu fazia uma live e vendo ali nos comentários, uma mãe deixou um recado assim: Darleide, o que eu faço? Trabalhar fora ou cuidar dos meus filhos? Não deu tempo de discorrer sobre aquele assunto, mas fiquei com aquela pergunta na cabeça. Há pessoas que têm dúvida porque muitas vezes precisa sair para trabalhar. Mas essas são palavras que precisam ser levadas em consideração. Ao máximo que pudermos, só tem um jeito de nós salvarmos o coração dos nossos filhos e tê-los ligados a nós. Só tem um jeito de nós nos mantermos com autoridade, amor, carinho, afeto, laços profundos com os nossos filhos. Se nós tivermos tempo, se nós tivermos como olhar nos olhos deles, escutá-los, dar a eles colo, dar a eles abraço, dizer-lhes eu os amo, confessar também seus próprios erros, assumir suas fragilidades, mas mostrar-se a fortaleza de uma criança quando ela procurar o seu colo e o encontrar. Pastor, muito obrigada, viu? E parabéns por ter feito mais um trabalho como este aqui e tantos outros que têm sido obra do seu talento, do seu dom e da sua entrega. Obrigado, Darleide, pela oportunidade. Eu espero que esse livro faça as pessoas despertarem para ver a vida a partir do cristianismo. É sério, é bom, é muito bom. Muito obrigada. Valeu. Para falar com o pastor Felipe Amorim, então, é só entrar em contato pelo seu WhatsApp, PR Felipe Amorim, com 2 P's no Instagram, né? @PR Felipe Amorim.
Amorim. Pergunta para ele sobre o livro e sobre todas essas temáticas. Muito obrigada a você também pelo carinho, que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui na próxima semana com mais um consultório de família. Se você não guardou o contato de como pedir o seu guia de estudo, também é um presente nosso para você. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, pede o seu guia de estudo guiadas, ou melhor, marcadas pela fé. Quero que você tenha em mãos mais uma oportunidade também de conhecer a Bíblia Sagrada. A gente se encontra aqui na próxima semana. Um beijo, Deus te abençoe e até lá.